pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Débora, eu sou engenheira back-end na DB Services Portugal há um pouco mais de um ano e no último dia 9 de setembro completei um mês morando aqui em Portugal. Então eu queria nesse vídeo compartilhar com vocês um pouquinho de como foi e como tem sido essa experiência pra gente, né? Viemos eu e a minha esposa. Então, o processo em si começou há um ano atrás, quando a gente começou a se preparar para fazer a imigração, né? Então, é claro que não tinha um prazo, mas a gente queria fazer isso meio logo, mas ao mesmo tempo fazer com calma. Então, em um ano, a gente foi atrás de tirar os nossos passaportes, solicitar o nosso visto, guardar o dinheiro, converter ele para euro, para fazer essa reserva financeira e conseguir vir com uma tranquilidade maior para cá. Pesquisar sobre o país, decidir em que cidade a gente ia morar, tem mais algumas coisas em relação à viagem também que tinham que ser resolvidas, até mesmo aproveitar o tempo com a nossa família e com os nossos amigos, né, antes de vir, e fazer o nosso casamento, inclusive, para a gente conseguir fazer o reagrupamento familiar com maior tranquilidade, vir tudo certinho, né. E aí sim, né, depois de tudo pronto, ok, estamos com tudo que precisa, aí a gente comprou as nossas passagens e marcamos a data da vinda. Então, a gente saiu do Brasil no dia 8 de agosto, de manhã cedinho, e chegou em Lisboa, aqui em Portugal, né, aliás, chegamos no Porto, né, que é o nosso destino final, no dia 9 de agosto, lá pelas 2 da tarde de Portugal. Então, foram aí mais de umas 24 horas de viagem, que começou lá em Concórdia, na cidade onde a gente morava, né, uma cidadezinha desse tamanho assim, 80 mil habitantes, então não tem nem aeroporto com voos comerciais, então tivemos que sair de Concórdia para ir até Chapecó. De Chapecó a gente pegou um voo até Viracopos, em Campinas, e aí de Campinas a gente veio para Lisboa, de Lisboa a gente pegou um trem até o Porto, que foi onde a gente decidiu morar. Então a gente saiu ali às 5h30 da manhã para ter um tempo, uma margem para caso desse alguma coisa errada a gente não ter nenhum problema, né, até chegar em Chapecó. Aí fizemos uma conexão de 6 horas em Campinas, às 6h15 da tarde em Campinas o voo saiu para Lisboa. Foram ali umas 9 horas de voo. Eu diria que assim, o voo é a parte mais chatinha do processo, porque cansativo, e se você não é uma pessoa que consegue dormir sentada, é um pouco ruim, porque você passa a noite ali meio dormindo, meio acordada, e acaba sendo um pouco cansativo. Mas apesar disso, eu diria que a viagem em si, todo o processo foi bem tranquilo, né? Porque envolve muitas coisas, desde a gente conseguir ali dar tudo certo com as nossas bagagens, com as nossas passagens, com as conexões e tudo mais, e também passar na imigração, né? Então, a imigração era um dos nossos medos, inclusive, mas deu tudo certo, foi super tranquilo. É claro que é um negócio super randômico, né? Mas pra gente foi bem tranquilo. Quando a gente chegou não tinha muita fila, então a gente foi logo ali pra fila da imigração, passamos, ele só pediu o nosso passaporte, confirmou se a gente estava vindo de Viracopos. Como eu já tinha visto também é mais tranquilo, né? Então a gente só viu o visto e pronto, mas a gente estava preparada com todos os documentos caso precisasse. Aí em Lisboa, o pessoal da DB já tinha se organizado para nos receber, né? Então já tinha alguém nos esperando lá no aeroporto, nos recebeu, a gente sentou, respirou um pouquinho e tal. Depois fomos para a estação de comboio. Ter alguém ali para nos receber no aeroporto e ir conosco até a estação de trem, né? O comboio foi muito importante, porque imagina, né? Depois de várias horas de viagem, a gente ainda teria que se preocupar em descobrir como as coisas funcionam para daí sim ir fazer de fato. Então a gente não precisou ter esse perrengue, digamos assim. Foi bem tranquilo, compramos ali a passagem, esperamos o comboio e tal. E aí a primeira pessoa da DB já nos deixou no comboio e aí a gente veio pro Porto. Foi umas 3 horas de viagem de trem. A viagem é super tranquila, assim, você nem sente. Eu digo assim, andar de trem é mais tranquilo do que andar de ônibus, inclusive. E aí, chegando aqui no Porto, tinha mais um colega na estação de comboio nos esperando, que nos acompanhou até em casa. Nós viemos com uma mala de 23 quilos, uma mochila e uma malinha de mão, cada uma.
nós optamos por isso, né? Acabamos deixando ali, eu diria, mais de 70% das nossas coisas, ou nos desfizemos de mais de 70% das nossas coisas no Brasil, porque além de ficar carregando mala, ser muito cansativo, ser muito ruim, a gente também não precisava de tudo aquilo que a gente vinha acumulando, né? Então nós pegamos ali as nossas coisas que a gente utilizava de fato no dia a dia e trouxemos para cá. Coisa que eu acho que suavizou muito a nossa chegada foi o fato da gente ter optado por um serviço de relocation, ao invés de vir, pegar um Airbnb ou um hotel, enfim, e daqui ficar procurando coisas sem conhecer muito bem as leis do país e tudo mais, porque a gente contratou um serviço que acaba saindo ali mais ou menos pelo mesmo preço do período que você precisaria ficar num hotel até encontrar as coisas, e aí a gente conseguiu sair do Brasil com a nossa casa já alugada, né? E conseguimos também comprar os móveis do inquilino antigo que estava aqui no apartamento, então isso pra gente foi muito tranquilo, porque quando chegamos aqui a gente já tinha todos os móveis essenciais para sobrevivência, inclusive as coisas de cozinha e tudo mais, então foi bem tranquilo. A gente chegou com 2 semanas de férias para aproveitar ainda e conseguimos passear nessas 2 semanas, né? A gente não precisou ficar correndo atrás de nada, então isso foi um acerto bem grande, sabe? A gente chegou e já não precisou ter preocupações, pôde descansar com tranquilidade e aproveitar ali os primeiros dias no país para se habituar e conhecer toda a região, né? A gente bateu muita perna aqui ao redor de casa e no Porto tem muita coisa para fazer. Claro que deixar família e amigos no Brasil não é a coisa mais fácil desse mundo, né? A gente pensa muitas vezes se a gente realmente quer fazer isso e tudo mais, só que era de fato algo que a gente queria. A saudade de vez em quando bate, claro, mas felizmente a gente tem internet, tem chamada de vídeo e a gente mata a saudade dos amigos e família dessa forma. E também tem o fato de que como viemos eu e a minha esposa, e a gente já vinha ali de 2 anos de pandemia, acostumadas com estar só eu e ela juntas, né? Então a gente não tem sentido muito assim essa solidão, digamos assim, até porque a gente se faz companhia e tudo mais. E para além disso também a gente ainda conta com os nossos colegas e nossos amigos, colegas que viraram amigos, né? Que estão aqui em Portugal. Então eu percebo que rola muita empatia, sabe? Até mesmo entre brasileiros, assim, que a gente acaba conhecendo na academia, no ginásio e tudo mais. O pessoal, todo mundo passou pelo mesmo processo de deixar tudo ou quase tudo que tinha no Brasil para vir aqui, para tentar uma vida diferente ou para, enfim, ter novas experiências, né? Então todo mundo veio para cá ou sozinho, ou com o casal, ou apenas com a família. Então rola muita simpatia, as pessoas entendem os perrengues que a gente passa. Para além disso também tem questões de documentação e tudo mais, e várias coisas que são novas que a gente tem que descobrir, né? Mas eu diria assim que pra gente tem sido bem tranquilo. A gente tem feito amigos, a gente conta com os nossos colegas de trabalho, que por mim a gente moraria todos na mesma cidade, né, para conseguir aproveitar. Agora, depois de pouco mais de 1 mês morando aqui, eu diria que a gente já tem até a nossa rotina estabelecida, né, então voltei já pro trabalho, começo ali meu dia com calma, eu trabalho de casa, então também é um pouco mais tranquilo. A gente já encontrou uma academia, já encontrei uma academia também para praticar boxe, então a gente já tem ali a nossa rotina estabelecida, nos habituamos já muito fácil com as coisas aqui. Eu acho que até em grande parte pelo fato da gente já ter feito toda uma pesquisa prévia e ter trocado tanta ideia com pessoas que já moravam aqui e os próprios colegas que se ofereciam para dar dicas e tudo mais. Tem sido bem legal, a gente está gostando muito. A gente vem de uma cidade muito pequena, então as opções de lazer e tudo era muito limitado, né, para vir aqui pro Porto e aí ter tudo. Então a gente tem gostado muito da cidade. Além da cidade ser linda, tem muitas opções de lazer, sabe? Você consegue sair, bater perna ali e tem vários pontos turísticos ainda para conhecer. A gente nem conheceu todos ainda. O transporte público aqui funciona muito bem. A população as pessoas são muito educadas, são muito gentis, eu diria assim. Também a gente se sente muito segura, né? Até mesmo andando na rua durante a noite, tipo, não tem aquele medo que a gente tinha no Brasil. Então a gente tem curtido bastante a experiência. Por enquanto só eu estou trabalhando, a minha esposa ainda não
trabalha, que a gente está aguardando o reagrupamento familiar dela, né? Nesse momento não tem vagas para reagrupamento familiar no CEF, mas isso também é algo que não está nos chateando tanto, porque eu acho que a gente tem que vir com a mente aberta, sabe? E saber que as coisas não vão acontecer no tempo que a gente quer e como a gente quer, e tem que valorizar as coisas boas que estão acontecendo, né? Porque se a gente for olhar só pro lado ruim, a gente vai se frustrar. E com certeza tem muito mais coisas boas do que coisas ruins. Mas a ideia é que pro ano que vem ela comece a fazer o mestrado, que também é algo que ela já queria fazer no Brasil. A gente acabou descobrindo que é muito mais tranquilo para ela fazer aqui em Portugal. Então foi algo que nos inclinou muito a fazer essa mudança também, né? Que é a oportunidade de estar ali, estudar fora do Brasil e ter novas experiências. Então isso também a gente está na expectativa, acho que vai ser muito, muito legal. Mas é isso, a gente está muito, muito, muito feliz. Tá ainda, as coisas ainda são bastante novidade, mesmo que a gente não tenha tido aquela euforia de início que a gente achou que ia ter. As coisas ainda são novas, então a gente ainda está descobrindo várias coisas por aqui. E cada dia é um dia diferente, a gente aproveita as experiências que Porto tem para nos oferecer. Como eu disse, é uma cidade muito bonita, e também temos os colegas aqui que já moravam aqui no Porto, então o pessoal também é muito, muito solícito, né, para ajudar e também para querer integrar, que é como eu falei, todo mundo passou por esse processo de mudança, de vir sozinho, de ter que fazer novos amigos, então rola muito essa empatia e essa ajuda entre as pessoas. Mas a gente está curtindo bastante. Trabalhar na DB tem sido uma experiência muito legal, porque para além de todo esse suporte no processo de imigração, que é muito mais do que as orientações de como fazer as coisas, mas desde o cuidado de ter alguém para ir ali te receber, ter os acompanhamentos para ver como está o andamento do processo, dicas de documentação de coisas que você precisa, né? A gente se sente acolhida e tem esse suporte emocional para fazer a imigração, que eu acho bastante importante, né? Porque a gente também precisa estar preparado emocionalmente para imigrar. Não é alguma coisa muito fácil. Eventualmente vai ser cansativo, eventualmente vai ter frustrações, vai ter problemas, enfim. Mas a gente conta com o suporte das pessoas que estão ao nosso redor, e para mim isso é bem, bem importante. E mais do que isso, né, mais do que o processo de imigração também tem sido muito positiva. Eu estou há mais de um ano na empresa, assim, e a visão não muda, eu diria que ela só melhora. É uma empresa muito boa de se trabalhar, além de ter um potencial técnico muito bom. Para mim, particularmente, né, uma das coisas que eu mais valorizo assim, em uma empresa é o cuidado que a empresa tem com as pessoas, e eu percebo que a DB ela tem essa preocupação e ela age de acordo com isso, né? Ela cuida de fato das pessoas. A gente tem ali tanto a preocupação de fazer acompanhamentos semanais, de tentar se manter em contato, porque está todo mundo ali remoto, mas a gente tem essa conexão entre as pessoas e você percebe que isso é algo muito orgânico. E quando essa conexão acontece de forma orgânica, você entende que não é porque alguém forçou isso a acontecer, mas é porque as pessoas que estão ali são pessoas muito boas, sabe? Chega a dar vontade de trabalhar presencial só para ter essa experiência de estar ali com as pessoas no dia a dia. Até teve a nossa comemoração de 2 anos lá em Lisboa, né, onde o pessoal, em Lisboa e Porto Alegre, mas falando aqui de Portugal, né, onde o pessoal que estava aqui nas outras regiões, fomos todos para Lisboa e conhecemos até os nossos colegas pessoalmente pela primeira vez, e acabou dando vontade de morar lá perto de Lisboa, todo mundo, assim, só pra gente ter essa experiência de conseguir sair e fazer coisas no final de semana, enfim, e ter essa amizade mais próxima com as pessoas que trabalham com a gente, porque rola mesmo essa identificação, sabe? Tá todo mundo ali no mesmo processo, e são pessoas muito legais, são pessoas que têm muito, muito a enriquecer, sabe? Numa relação de amizade. E, para além disso, o potencial técnico da empresa também é muito bom. É muito bom ter a oportunidade de trabalhar com profissionais tão competentes e tão experientes, e que são pessoas muito boas, porque não pessoas não só muito boas tecnicamente, mas muito boas enquanto seres humanos, sabe? Porque são pessoas que estão ali, que querem compartilhar o que sabem, que
querem facilitar o caminho para quem está vindo. Então eu aprendo muito no dia a dia, trabalhando com as pessoas da DB, aprendo muito com a experiência deles e para mim isso é muito bom. Eu tenho essa sensação de pertencimento à DB Services e eu me sinto muito bem, assim, me sinto muito tranquila. Eu sei que eu estou numa empresa que se importa comigo, se importa com a minha evolução profissional e para mim isso é uma das coisas mais importantes e que eu mais valorizo em uma empresa. Isso, a gente está muito feliz, está curtindo muito, as coisas ainda são novidades, mas tudo que a gente já se acostumou, a gente se acostumou e gostou muito. E é uma experiência que eu recomendo mesmo, assim, que as pessoas tenham, se têm vontade, sabe? Pode chutar o balde, pode vir, porque é legal, vale a pena. E é todo um mundo novo para conhecer. Então é isso, se tiverem alguma dúvida ou qualquer coisa assim, podem me contactar e pronto.